Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso culto do Evangelho do Lar da noite de hoje. Para nossa harmonização, uma leitura do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel, o nosso querido Chico. É para isto, não retribuindo mal por mal, nem injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fosses chamado. Pedro 3,9. A fileira dos que reclamam foi sempre numerosa em todas as tarefas do bem. No apostolado evangélico, reparamos igualmente essa regra geral. Muitos aprendizes, em obediência ao pernicioso hábito, preferem o caminho dos atritos ou das dissidências escandalosas. No entanto, mais algum raciocínio despertaria a comunidade dos discípulos para maior compreensão. Convidar-nos-ia Jesus a conflitos estéreis, tão só para repetir os quadros do capricho individual ou da força tiranizante? Se assim fora, o ministério do reino estaria confiado aos teimosos, aos discutidores, aos gigantes da energia física. É contrassenso desfazer-se o servidor da Boa Nova em lamentações que não encontram razão de ser. Amarguras, perseguições, calúnias, brutalidade, desentendimento são velhas figurações que atormentam as almas na terra. A fim de contribuir na extinção delas é que o Senhor nos chamou às suas fileiras. Não as alimentes, emprestando-lhes excessivo apreço. O cristão é um ponto vivo de resistência ao mal, onde se encontra. Pensa nisto e busca entender a significação do verbo suportar. Não ouvides a obrigação de servir com Jesus. É para isto que fomos chamados. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, rogando a Jesus e da espiritualidade maior que nos envolve, nos assiste, nos inspira e nos intui nesse instante, o equilíbrio, a paz, a harmonia que tanto almejamos para nós, como para os nossos entes queridos, para os nossos amigos e até por aqueles que se julgam nossos inimigos. Que a paz, a harmonia, a sabedoria possa vir fazer parte das nossas existências no nosso dia a dia. Te agradecemos, Senhor Jesus, pela semana que se passou, pelo alimento, pela água, pelo teto e pelo agasalho. Te agradecemos pela nossa saúde. Te agradecemos pelo nosso emprego. Te agradecemos por tudo que nos tem proporcionado no nosso dia a dia. Te louvamos pelo sol, pela chuva, pelo ar que respiramos, pelo vento, pelo frio. E te rogamos nesse instante, como pedidos que somos, permita que Maria, nossa mãe, juntamente com os legionários do bem, possa ir de encontro a todos os nossos irmãos que partiram deste plano pela porta do suicídio, levando até eles as nossas vibrações de amor, de carinho, de ternura. Te somos gratos também, Pai, pela presença desses irmãos da pátria espiritual que aqui comparecem na noite de hoje para aprender conosco sobre as vossas lições morais. Que a permissão concedida a cada um desses irmãos possa, Senhor Jesus, trazer-lhes o equilíbrio, a paz e a serenidade. E assim, com a oração que nos ensinastes, damos por iniciado o culto do Evangelho da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas na medida em que perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, hoje, agora e sempre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. Mensagem ditada por François Nicolas Madeleine, cardeal Morlot, em Paris, 1863, a virtude. A virtude, no seu mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são acompanhadas quase sempre de pequenas falhas morais que as desmerecem e as enfraquecem.
Aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia. E tem o vício mais oposto, o orgulho. A virtude realmente digna desse nome não gosta de se exibir. Ela é sentida, mas se esconde no anonimato e foge da admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso. O digno cura de Ars era virtuoso, e muitos outros, não muito conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos, deixavam-se ir pela corrente de suas santas inspirações e praticavam o bem com total desinteresse e completo esquecimento de si mesmos. A virtude, assim compreendida e praticada, é que eu vos convido, meus filhos, a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que eu vos convido a consagrar-vos. Afastai-vos de vossos corações o sentimento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que sempre desvalorizam as mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se coloca como modelo e se gaba de suas próprias qualidades para todos os ouvidos tolerantes. Essa virtude com ostentação esconde muitas vezes uma multidão de pequenas mesquinharias e odiosas fraquezas. Em princípio, o homem que exalta a si mesmo, que ergue uma estátua à sua própria virtude, aniquila, por essa única razão, todo o mérito efetivo que possa ter. Mas o que direi daquele que dá valor em parecer aquilo que não é? Compreendo muito bem que o homem que faz o bem sinta no fundo do coração uma satisfação íntima, mas uma vez que essa satisfação se exteriorize para provocar elogios, degenera em amor próprio. Vós todos, a quem a fé espírita reanimou com seus raios, e que sabeis o quanto o homem está longe da perfeição, não façais nunca uma tolice dessas. A virtude é uma graça que eu desejo a todos os espíritas sinceros, mas advirto, mais vale poucas virtudes com modéstia do que muitas com orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente, e será pela humildade que deverão um dia redimir-se. Mais uma vez, o Evangelho nos conclama, através desta mensagem ditada por François Nicolas Magalhães, bispo cardeal Borloo da França em 1861, vem nos conclamar mais uma vez a praticar a verdadeira caridade desinteressada, a caridade que no capítulo 13 desse mesmo Evangelho, Santo Agostinho, Caritas, um Espírito Protetor, vem nos conclamar, que é aquela que a mão esquerda, não fique sabendo que dá à direita, e que a gente faça sem esperar paga, sem esperar recompensa. Essa é a verdadeira virtude. Essa virtude que muitas das vezes a gente fica esperando elogio, isso é orgulho, isso é vaidade. Então isso não é virtude. Então que nós possamos realmente sermos virtuosos, como nos fala aqui o digno cura de Ars, São Vicente de Paulo, Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico, Bezerra de Menezes, tantos baluartes do espiritismo, do cristianismo redivivo, que realmente foram virtuosos sem saberem que o foram, mas que praticaram a verdadeira caridade em toda a sua inteireza, a benevolência, a indulgência, o perdão, a humildade, a paciência, a tolerância, sem esperar paga, sem esperar recompensa, porque realmente não fazia parte e não fez parte desses homens virtuosos, destas mulheres virtuosas, o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Tanto é que o próprio Santo Agostinho nos conclama que essa chaga da humanidade, que é o egoísmo, que é o orgulho, pai e mãe de todas as nossas vicissitudes, de todas as nossas dores e angústias, o dia que for extirpado do nosso ser, do nosso coração, o mundo será outro, porque daquilo que sobra na nossa mesa alimentará muitas outras bocas.
não restarão mais alimentos jogados no lixo, porque nós saberemos dar o valor necessário para dividir com aquele que necessita. Então, que nós possamos realmente sermos virtuosos, mas a virtude digna, aquela que nos espera a recompensa, aquela virtude que faz simplesmente pelo prazer de fazer, pela vontade de auxiliar, pela vontade da abnegação, do desapego. Então, que nós possamos no nosso dia a dia compreender todas essas lições que o Evangelho nos traz, que a espiritualidade maior nos traz através destas mensagens. Então, que nós possamos realmente ter na virtude o prazer íntimo nosso de poder termos ajudado alguém, de termos amparado, de termos consolado, esclarecido, orientado, através da caridade moral, da caridade espiritual, e dentro daquilo que nos for possível, através também da caridade material, através de um agasalho, através de um remédio, através de um pedaço de pão, que nós possamos sempre, dentro do nosso alcance, sermos seres virtuosos, como nos conclama o Evangelho, porque realmente através da virtude que nós vamos conseguir aniquilar esse orgulho, esse egoísmo, essa vaidade que ainda norteia, que ainda campeia as nossas existências nesse plano de provas e expiações. É esse orgulho, essa vaidade, esse egoísmo que ainda emperra o nosso crescimento moral, porque nós ainda damos muito mais valor ao ter do que ao ser. E o dia que nós compreendermos os ensinos do Cristo, que nós precisamos ser do que ter, nós estaremos aí sim caminhando rumo a mundos ditosos, a mundos felizes, e deixando de uma vez por todas mundos primitivos, mundos de provas e expiações, que ainda é o nosso local de aprendizado, que ainda é a nossa escola, que ainda é o nosso hospital e ainda é a nossa penitenciária, porque nós precisamos disso como espíritos endividados que somos com as leis de Deus, para que nós possamos pagar, resgatar, reparar e expiar todas as faltas que nós temos cometido através dos séculos. Então, que nós possamos aproveitar essas oportunidades benditas que Deus, o Cristo, nos concede no nosso dia a dia, para que nós possamos sermos seres melhores. Então, mais uma vez, agradecidos por essa oportunidade, elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior que nos envolveu, nos assistiu, gratos por mais essa oportunidade do aprendizado. Te agradecemos, Senhor Jesus, por ter concedido permissão a esses irmãos da pátria espiritual que aqui compareceram para aprender conosco na noite de hoje. Que todos nós possamos retornar aos nossos embates do dia a dia, envoltos nesta paz, nesta luz, através desses conhecimentos, para que possamos colocá-los em prática, Senhor Jesus. Que possamos realmente sermos seres virtuosos, que possamos praticar a benevolência, a indulgência e o perdão em todas as oportunidades que nos forem concedidas. E assim, imensamente agradecidos, com a oração de Maria, pedimos permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, e que assim seja. Gratidão, Pai.